Fala galera, iniciar esse pós-jogo aqui, goleada do Botafogo 3-0, passeou em cima do Vasco. Vou trazer aqui primeiro, ó, isso daí que vocês estão vendo aí do lado, Jorge Salgado dando banana para a torcida do Vasco. Por que eu coloquei isso? Mas não tem nada a ver com o jogo do Botafogo. Porque um dos grandes responsáveis por montar um time medíocre junto com a 771 que estava dentro do Vasco, é esse senhor aí, que saiu pela porta da frente e ainda falando que é o melhor presidente da história do Vasco. Entregou o Vasco na mão, né, de uma empresa quebrada, que não depositou um centavo dentro do Vasco, um centavo, e hoje, né, o Pedrinho assumiu, tirando essa empresa 71 de dentro do Vasco, mas, né, praticamente o time quase inteiro foi montado por esse ex-presidente do Vasco, que nada foi feito contra ele, né? A torcida cobrou, a torcida organizada fez uma cobrança aos jogadores, falaram que ia cobrar esse ex-presidente do Vasco, né, junto com o Carlos Osório, o enganador de Nutella, e até agora nada. Ninguém cobrou e ele, recuperou o dinheirinho dele no Vasco, né? Que ele disse que o Vasco devia a ele e saiu pela porta da frente dizendo ser o melhor presidente da história do Vasco. Então, a gente toma de 3-0 para o Botafogo, o time do Vasco completamente apático, não criamos uma chance de gol, né? E vamos falar aqui também, né, sobre esse daqui, a escalação do Vasco que entrou em campo. Todo jogo do Vasco é uma escalação diferente. Aí poupa o Jair, né, que tá voltando agora, poupar o Jair que tá voltando agora não deu para entender, né? Não dá para entender às vezes o time, né, que o Paiva coloca em campo, né? Cada jogo é uma escalação diferente. Aí vamos lá. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, que hoje levou um baile, né, do jogador do Botafogo, Igor Jesus. Léo, pelo amor de Deus, né, seu Pedrinho? Agora a gente vai fazer a cobrança para você. Não contratou um zagueiro sequer. O Vasco não foi para a final de uma Copa do Brasil, que o Pedrinho, junto com esse Marcelo Santana, que é um frouxo, que não vai no mercado, não contrata ninguém, né? Não teve competência para trazer um zagueiro para o Vasco e ir para a final da Copa do Brasil. Aí continua com esse jogador, Léo Pelé, né? Lucas Piton, Hugo Moura voltando, Matheus Carvalho, né? Jogador fraco, não tem condição. Paiê, que só joga quando a família dele está aqui, né? Trazer a família dele todo jogo do Vasco, porque ele só joga quando a família está aqui, né? Puma Rodrigues, até quando o torcedor do Vasco vai ver o Puma Rodrigues de atacante de ponta do Vasco? Hein, senhor Paiva? Até quando o Puma Rodrigues vai jogar? Você adorou, né? Colocar o Puma Rodrigues como ponta, aonde já se viu que o Puma Rodrigues nem na posição dele ele sabe jogar. Aí cismou agora que o Puma Rodrigues é ponta direita no Vasco. Tá de sacanagem, né, Paiva? Você tá de brincadeira, né? Aí tem esse Jean Davi. Meu Deus do céu. O que a gente vai falar desse jogador Jean Davi? O que a gente vai falar desse jogador horroroso? Cara, parece uma criança de 13 anos jogando bola. Parece uma criança jogando bola. O jogador rouba a bola dele com uma facilidade imensa. Esse jogador é uma piada que o Pedrinho trouxe para jogar no Vasco. Uma piada. Alex Teixeira não joga. Souza falou que joga em qualquer clube da Série A do Campeonato Brasileiro, Souza. Você nem escalado, nem relacionado para jogo você é. Que lambança essas contratações do meio do ano do Vasco. Que lambança. Aí tá lá o Felipe Coutinho, né, Felipe Coutinho? Não é escalado, porque sempre tem alguma coisa com o Felipe Coutinho. Tá chovendo aqui, galera. Peço desculpa aí, barulho de chuva. Talvez não vai sair minha voz direito. Mas não dá, ó, Coutinho. Ou você joga ou você vai embora. Não tem condição, né?
Todo jogo o Coutinho joga, daqui a pouco ele vai ser devolvido lá pro clube dele e veio passear no Rio de Janeiro. É brincadeira, né? Verratti sem condição, ficou correndo para um lado para o outro igual peru tonto, não fez nada, não tem condição também, não chega a bola. Não teve um ataque o Vasco. Não teve um ataque o Vasco no jogo. Aí, né, brigando por pré-Libertadores ainda. Olha o milagre que o Vasco está conseguindo. Brigar por uma pré-Libertadores com um time horroroso desse. Né? O São Paulo fez 3-0 no Bahia, que está conseguindo segurar o Bahia ali para o Vasco tentar ainda uma vaga, só que agora o Vasco enfrenta o Fortaleza, lá na casa do Fortaleza. Você acha que esse futebolzinho que o Vasco tem jogado vai ganhar do Fortaleza lá? Para conseguir uma vaga na pré-Libertadores? Cara, tem que dar graças a Deus por não cair, por não ser rebaixado. Né? Porque vamos dizer que foi salvo pelo Pedrinho. Mas aí o Pedrinho entra, né? Também pegou um rombo dessa empresa 71 Salafrária que estava dentro do Vasco. O que poderia fazer também, né? Mas a culpa e a responsabilidade, né, depois que assumiu o Vasco, ter tirado a 71 de dentro do nosso clube, porque senão o Vasco estava acabado. O Vasco já estava na Série B. Se o Pedrinho não entra, que foi criticado por muitos jornalistas, entrou para afastar essa empresa de dentro do Vasco, o Vasco já estava na Série B, garantido na Série B do ano que vem. Conseguiu salvar o ano, que esse foi o discurso do Pedrinho, né? É tentar passar o Vasco esse ano sem susto para não ser rebaixado e tentar alguma coisa para o ano que vem. Então a gente tem um sonho de uma pré-Libertadores, né? Que hoje o São Paulo deu uma ajudinha para o Vasco, mas esse time jogando aí, cada jogo é uma escalação diferente. Hoje o Rojas, impressionante. O Rojas foi chamado para entrar, ele ficou olhando para um lado e para o outro assustado. Porque o Paiva ressuscita jogador morto. Como o Rossi, que ele ressuscitou numa semifinal de Copa do Brasil. Né? Pelo amor de Deus, Texto, leva o Ryan. Leva, proposta boa. Pedrinho, aceita. Não vai ter proposta melhor não. Aceita, um ativo do clube, o Ryan. Aceita, não tem proposta melhor. Vende quanto é tempo para conseguir uma grana. Vende, porque não vai dar, cara. E o Verratti lá na frente. Cara, só pode ter uma panelinha pro Verratti não fazer mais gol. Porque ele chega uma bola pro Verratti. O Piton, a gente não vê o Piton vai chegar no fundo para cruzar uma bola para esse Verratti cabecear. Que só sabe cabecear o Verratti, só sabe fazer gol de cabeça. Então as coisas tá complicado, cara. Não tá dando mais. Né? Não tá dando mais e a torcida, ó, já pede pressão. Claro que não tem como, não vai demitir. Né? O Paiva não vai ser demitido, provavelmente. Não tem como agora a reta final de Campeonato Brasileiro. Mas não dá, Paiva. Também o time do Vasco é horroroso. Junto com o treinador também que não dá, treinador de base. Né? Não dá. O Pedrinho não quis gastar nem com o zagueiro. Não quis gastar com o treinador. Deixou o treinador da base. Aí a gente tem que falar sim da diretoria atual do Vasco. Que não trouxe um zagueiro, não trouxe um volante, não trouxe atacante, trouxe Alex Teixeira, junto com esse Jean Davi, que é uma piada, esse jogador. É uma piada para o torcedor do Vasco. Afastou o Emerson Rodrigues, que teve uma discussão lá. Pelo que eu entendi, ele brigou com a mulher dele, faltou treino, foi cortado da relação para esse jogo. E se acontecesse a mesma coisa com o Felipe Coutinho? Eu duvido que você não escalaria o Felipe Coutinho para jogar. Aí o Coutinho voltou para fazer alegria lá do menorzinho, né? Que conseguiu lá, graças a Deus, a fama aí com a música do Felipe Coutinho, que até agora, né, não agradou o torcedor do Vasco. Aí o pai em campo só joga quando a família dele vem visitar ele. Aí fica difícil, né? A gente toma 3-0 do Botafogo. Fácil. Botafogo passeou. Não fez mais porque não quis o Botafogo. Passeou, João Vitor foi expulso, já não tinha mais como. E, né, é complicado, cara. É complicado. Para mim, o ano do Vasco, né, e fala aí, 7 final, o Vasco conseguiu uma vaga para Libertadores, o Vasco é para quem acredita. Claro, a gente vai acreditar até o final, mas já está salvo o ano se o Vasco não cair para a Série B, conseguir uma vaga aí, né? Quem sabe uma vaga na pré-Libertadores. Você ainda acredita? Deixa aqui nos comentários se você acredita que
que o Vasco possa conseguir uma vaga na pré-Libertadores. Valeu, galera. Tamo junto. Encerrando aí uma goleada do Botafogo em cima do Vasco. 3-0, um passeio, um time totalmente apático do Vasco em campo.